Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje então com a nossa aula número 13. Como a gente sempre faz, relembrando rapidamente a nossa aula número 12, a gente discutiu o método da banda de meia potência, o método então para determinar o amortecimento a partir da FRF do nosso sistema, e a gente discutiu também o caso de excitação devido a um desbalanceamento, continuando então na linha de excitações harmônicas. A gente continua essa linha hoje e a gente dá uma olhada agora no item 3.6 da apostila, onde a gente discute o caso onde a nossa excitação ocorre em função do movimento harmônico da base. Bom, gente, o objetivo aqui é a gente estar estudando a transmissão de vibração da base para o nosso sistema, para um equipamento ou para uma máquina. Em geral, essa máquina ou equipamento vão ser sensíveis, então a gente tem a preocupação de não expor esses equipamentos a um nível de vibração muito alto. E a gente pode encontrar vários casos práticos onde essa situação ocorre. Por exemplo, para começar, aqui equipamentos de metrologia. Todo equipamento que a gente vai utilizar, medição por coordenadas ou avaliar metrologicamente uma peça, a gente precisa garantir uma boa estabilidade da máquina. Então qualquer tipo de vibração pode prejudicar o desempenho dessa máquina. Então a gente vai buscar então isolar essa máquina da vibração do piso, por exemplo. De forma similar, a gente também tem os equipamentos de usinagem, onde a gente tem a preocupação de garantir, por exemplo, um bom acabamento superficial da nossa peça, e se a nossa máquina estiver vibrando, isso com certeza vai ser prejudicado. Um outro número grande de exemplos acontece em sistemas eletrônicos instalados em veículos, e aqui veículos podem ser veículos terrestres, um carro, um caminhão, mas também pode ser um avião ou um foguete, por exemplo, que vai ser um caso mais crítico, se os equipamentos vão estar sujeitos a um nível de vibração muito alto, principalmente durante o lançamento. E por último, a gente tem o acelerômetro, que é um dispositivo que a gente usa para medir vibração, e o princípio de funcionamento dele é exatamente medir a vibração de uma superfície. Então a forma como essa vibração é transmitida para ele vai ser bastante importante. Bom, para estudar esse tipo de problema, a gente pode considerar então um sistema de 1 grau de liberdade na forma de um sistema MMA, massa, mola, amortecedor viscoso, onde agora a excitação ela é provocada pela vibração harmônica da base. Então a gente representa aqui esquematicamente o nosso sistema, massa M, amortecedor C, nossa mola K, e a gente está interessado no movimento vertical da massa M, que a gente vai definir como x de t, e nesse caso esse movimento é devido ao deslocamento então, da base, que a gente vai representar por y de t. Bom, gente, o procedimento é o mesmo que a gente já vinha seguindo antes, e o primeiro passo então é definir o diagrama de corpo livre do nosso sistema. Aqui nesse caso a gente só tem que definir não só se o x e o x ponto vão ser maior que zero, mas também a relação com y. Nesse caso a gente assume então que x é maior que y, que é maior que zero, todos positivos, x ponto maior que y ponto e maior que zero. Então nesse caso, gente, como a nossa massa m se deslocou mais do que a base y, eu vou estar esticando a nossa mola, automaticamente a mola vai tentar puxar de volta e eu vou ter uma força de mola então para baixo, com o valor kx menos y, e do amortecedor então cx ponto menos y ponto. Bom, gente, aplicando a segunda lei de Newton, somatório de forças é igual a massa vezes aceleração, mx dois pontos, a gente tem então menos k x menos y, menos c x ponto menos y ponto é igual a mx dois pontos, e manipulando a gente chega então na equação do movimento do nosso sistema, mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a cy ponto mais ky. Bom, gente, novamente, a gente tem uma excitação harmônica na base, então o movimento da base y de t a gente pode escrever na forma de ym cosseno de ômega t, ou na forma exponencial, que vai facilitar a nossa vida, ym igual a ei ômega t. Bom, gente, como a gente tem uma excitação harmônica, a gente também vai ter uma resposta harmônica. Então a gente pode escrever o x de t na forma de x cosseno de ômega t menos φ, ou na forma exponencial x til, nossa amplitude complexa da resposta, ei ômega t, onde então está subentendido parte real.
Bom, gente, se a gente substituir essas duas expressões, então, na equação do movimento e manipular, a gente consegue chegar, então, na expressão de que x-til nada mais é que k mais i ômega c sobre k menos m ômega ao quadrado mais i ômega c, tudo isso multiplicando ym, né, a amplitude do movimento da base. E de forma similar ao que a gente fez antes, a gente pode definir uma nova FRF aqui, que a gente vai chamar então de G tilde de ômega, e ela é definida então como a razão entre a amplitude complexa da massa m, né, x til, sobre ym. O que nos dá então a expressão de k mais i ômega c sobre k menos m ômega ao quadrado mais i ômega c para a nossa FRF G tilde de ômega. Se a gente dividir em cima e embaixo pela massa, a gente pode escrever em termos de ômega n xi, e a gente tem então ômega n ao quadrado mais i 2 xi ômega ômega n sobre ômega n ao quadrado menos ômega ao quadrado mais i 2 xi ômega ômega n. A gente pode escrever então a resposta, né, x de t, na forma então de ym, que multiplica a nossa nova FRF, o g tilde de ômega, e i ômega t, ou na forma de cosseno, né, a gente vai ter então, tirando a parte real, ym módulo de g tilde de ômega, que multiplica cosseno de ômega t menos φ, onde a gente está assumindo aqui que o φ é a fase de g tilde de ômega, ou seja, a gente pode escrever g tilde de ômega é igual a módulo de g tilde de ômega e na menos i φ. E de forma similar, né, gente, com o que a gente tinha no caso anterior, aqui vai ser o módulo de g tilde de ômega que vai definir o comportamento da nossa resposta, né, na frequência. Então, se a gente agora analisar então, o módulo de g tilde de ômega, a gente vai ter então k quadrado mais ômega c ao quadrado sobre k menos m ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais ômega c ao quadrado, isso tudo dentro da raiz. Ou, se a gente escrever em termos de ômega n xi, né, ômega n na quarta, mais 2 xi ômega ômega n ao quadrado, sobre ômega n quadrado menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2 xi ômega ômega n ao quadrado. E a nossa fase, gente, ela novamente é definida então como arco tangente, né, de menos a parte imaginária de g til sobre a parte real de g til de ômega. E se a gente então manipular a nossa expressão de g tilde de ômega, a gente consegue chegar na expressão da fase na forma de arco tangente de mc ômega ao cubo sobre k quadrado mais ômega ao quadrado, que multiplica c quadrado menos mk, ou em termos de xi ômega n, né, arco tangente de 2 xi ômega ao cubo ômega n sobre ômega n na quarta mais ômega ao quadrado, que multiplica 4xi quadrado ômega n quadrado menos ômega n ao quadrado. Bom, gente, se a gente analisar essas expressões, né, a gente tem o seguinte, né, se a gente fizer a nossa frequência tender a zero, a gente vai notar que vai zerar todos os termos, menos aqueles com a rigidez na nossa expressão lá em cima, né? Então, o nosso módulo de g tilde de ômega, como vai ter rigidez em cima e embaixo, tende a 1. O que isso significa? Né? Um g tilde de ômega igual a 1, a amplitude da vibração da massa m vai ser igual à amplitude de vibração do piso. E se a gente fizer então a nossa frequência tender a infinito, né? A gente vai ver que a gente vai ter aquele ômega na quarta embaixo, aquele termo acaba dominando, né? Como ele está no denominador, o módulo do g tilde de ômega tende a zero, né? Mas quem domina é aquele termo 1 sobre m ômega ao quadrado. Bom, gente, novamente a gente pode ir para o MATLAB para ver o comportamento aqui dessas funções. Tá? Então, se a gente visualizar aqui o MATLAB, né, tem um código, né, que eu fiz aqui, que vai estar rodando então de 0 até 300, massa igual a 1. O C a gente não vai estar utilizando, porque eu defino xi logo abaixo, diferentes valores de xi. Rigidez 10.000, calcula o ômega n, e aqui a gente tem aquela expressão que a gente derivou então para calcular o G, que eu calculo então para diferentes valores de amortecimento. Então, se a gente rodar o nosso código e visualizar então aqui o resultado, a gente tem aqui então uma curva para o módulo de g tilde de ômega. E como a gente tinha previsto, a nossa curva começa em 1, né, eu vou ter um pico próximo de ômega n, né, que a gente pode visualizar aqui, né? Então a gente pode botar aqui o nosso ômega n igual a 100, né, exatamente no valor do nosso pico, e depois a nossa curva tende a zero.
A fase vai ter um comportamento similar ao que a gente tinha visto antes, né? Onde ela começa em 0, né, vai fazer aquela transição. A gente não chegou a discutir, mas a gente pode mostrar, se a gente aplicar o limite na nossa expressão da fase, que a nossa fase, no caso do Getil, ela tende a π sobre 2 lá para ômega tendendo a infinito. Tá? Eu não fiz essa demonstração, mas vocês podem verificar isso daí. Bom, gente, depois na sequência, então eu vou... vamos tirar o comentário aqui com relação às curvas com diferentes valores de amortecimento, para a gente estar visualizando. Aqui, rodo novamente o nosso código. E aqui a gente pode ver, então, a curva do módulo de Getil para diferentes valores de amortecimento. E algumas coisas aqui são bem interessantes, né? Então, o nosso pico voltou a se deslocar para a frequência mais baixa à medida que eu aumento o amortecimento, que era o comportamento que a gente tinha visto para o H de Til. Todas as nossas curvas vão passar por um ponto específico aqui, tá? E esse ponto é exatamente ômega-n raiz de 2, tá? Esse é o ponto onde a gente tem o valor 1 novamente, tá? Para o módulo de Getil de ômega. E é a partir desse ponto, acima de ômega-n raiz de 2, que as nossas curvas, então, passam a ter um valor menor do que 1. Ou seja, a vibração da minha massa, tá, é menor do que a vibração do meu piso. Então, se a gente está interessado em isolar a vibração, né, da máquina em função da vibração do piso, né, a gente tem que trabalhar para frequências ômega maior, né, que ômega-n raiz de 2. Um outro comportamento bastante interessante, de certa forma até contraintuitivo, é à medida que eu vou aumentando o amortecimento, né, o meu pico vai caindo, ok, isso é esperado, mas para frequências acima de ômega-n raiz de 2, a curva aumenta. Né? Então a gente pode ver aqui que para diferenças pequenas de amortecimento a diferença é pequena, mas para um amortecimento grande a gente passa a ter uma diferença grande, é o que mostra aqui a nossa curva preta. Tá? Então a gente diz que para valores de ômega maior que ômega-n raiz de 2, daqui para frente, o amortecimento é ruim, ele prejudica o isolamento de vibrações. Novamente, isso é contra-intuitivo, mas o que está acontecendo é que o amortecedor é um dos elementos que a gente está transmitindo vibração do piso para a massa M, né? A outra é a mola. Então, ter um amortecedor com uma constante de amortecimento muito alta faz com que eu transmita melhor a vibração nessa faixa de frequência. Se a gente olhar o gráfico da fase, tá, o que a gente vai ver é que a hora que eu aumento o amortecimento, essa transição acontece de forma mais suave. Diferente do que a gente tinha visto antes, tá? Nem todas as curvas vão passar aqui para um valor de π sobre 2, para ômega-n, né? Cada uma vai ter um valor diferente. E a gente pode ver aqui que ela baixa bastante o valor, porque elas convergem mais rápido para π sobre 2, que é o valor que a gente vai ter para um ômega tendendo a infinito aqui. Então tá, vamos voltando então aqui ao nosso código. Então, só anotando então algumas das características que a gente viu ali no MATLAB, né? A gente viu que todas as curvas vão passar pelo ponto ômega igual a ômega-n raiz de 2 e módulo de Getil de ômega igual a 1. Né? Então, se a gente quiser reduzir a vibração da massa M, a gente vai ter que estar trabalhando sempre acima, né, de ômega-n raiz de 2. Né? De tal forma de eu ter uma relação, a vibração da massa M vai ser menor que a vibração da base. E para essa faixa de frequência, o amortecimento é ruim, né? Ele acaba jogando a curva para cima. Só tem que se tomar um cuidado aqui de dizer assim que minimizar o amortecimento em geral vai ser bom, né, para o isolamento de vibração, mas a gente tem que tomar um cuidado de não ter um amortecimento excessivamente baixo, porque a gente vai ter que estar passando pelos transientes iniciais. Então, por exemplo, quando a máquina está ligando, né, que ela precisa passar pela frequência natural, se a gente vai trabalhar acima dela, óbvio, né, ela necessariamente passa por ali. Se o amortecimento for muito baixo, ao passar por ali, ela pode quebrar. Então tem que tomar esse cuidado, ou você garante que ela vai passar suficientemente rápido. Na sequência, a gente pode ver um exemplo, né, de um caso, né, de excitação pela base. E o nosso exemplo aqui vai ser o caso de um veículo, né, que está se movendo sobre um terreno irregular.
certo? Então a gente pode representar aqui o nosso terreno irregular e a gente vai representar esse veículo por um sisteminha massa-mola amortecedor viscoso, né? Massa M, coeficiente mola, né? Rigidez da mola K, amortecedor C. E esse nosso sistema então está se movendo sobre essa superfície com velocidade v. E a gente está interessado então no movimento vertical da massa m, o x de t, em função, né, do movimento que a gente vai ter na base, né, na roda ali, que vai ser dado ali por y de t. E a gente vai assumir que o nosso piso irregular ele tem um comportamento aproximadamente harmônico. Né? E como parâmetros a gente tem então que a distância entre vales seria aqui lambda, e entre um pico e um vale na vertical, né, igual a A. Bom, demais parâmetros do nosso problema, né? A gente vai estar trabalhando aqui com uma velocidade v igual a 20 km por hora do nosso veículo, a rigidez da nossa suspensão igual a 100 kN por metro, e uma massa aqui de 300 kg, isso aqui poderia ser uma moto, né, com a pessoa em cima, por exemplo. O nosso Xi vai ser igual a 0,5, a amplitude, a distância entre um pico e um vale ali no nosso terreno vai ser de 0,1 metro e o lambda de 0,6. E o objetivo aqui é determinar então a amplitude máxima do deslocamento. Bom, a gente então assume a nossa excitação harmônica, né, da base, de tal forma que a gente pode escrever na forma de ym e ωt. O ym então vai ser a amplitude da oscilação. Se a gente assumir que a roda está sempre em contato com o piso e ela sobe e desce, né, a gente vai ter que esse ym nada mais é que A sobre 2. O outro parâmetro que a gente precisa determinar para a excitação vai ser a frequência. Né? Então a gente sabe que ômega é igual a 2π sobre o período t. Bom, o nosso período aqui, gente, vai ser o tempo que a gente vai demorar, né, para ir de um vale até um outro vale, ou de um pico até um outro pico, tá? E isso nada mais é, então, que o lambda dividido pela velocidade. Então, se a gente calcular a velocidade em metros por segundo, substituir, a gente chega, então, numa frequência aqui de 58,18 radianos por segundo, né? E o meu ym, né, se o A era 0,1, a gente tem, então, 0,05 metro. Esse, então, os nossos parâmetros da excitação. Bom, gente, no caso de uma excitação harmônica, a gente vai ter também uma resposta harmônica, né? A gente escreve x de t igual a x til e ωt, onde o x til nada mais é que ym vezes o g til de ômega, né, e ωt. Se a gente botar na forma de cosseno, né, vai ter ym módulo de g til de ômega cosseno de ωt menos φ. E é exatamente esse termo ym vezes o módulo de g til de ômega que vai ser a amplitude do nosso deslocamento, né, o valor máximo que o deslocamento vai ter. Bom, se a gente puxar a expressão do módulo do g til de ômega, né, em termos de ômega n xi, a gente tem lá, né, ômega n na quarta, mais 2 xi ômega n ao quadrado, sobre ômega n ao quadrado, menos ômega ao quadrado, tudo ao quadrado, mais 2 xi ômega n ao quadrado, tudo dentro da raiz. A gente já tem o xi, o ômega n a gente pode calcular, né, raiz de k sobre n, isso aqui vai dar um valor de 18,26 radianos por segundo. Então, se a gente substituir isso dentro da expressão do módulo de g til e usar também a frequência de 58,18, que é a nossa frequência de trabalho, né, a gente chega num valor de 0,114 para esse módulo de g til. Então, multiplicando pelo ym, a gente chega que a amplitude do deslocamento, o x, vai ser igual a 0,0057 metros, ou seja, 5,7 milímetros. A gente pode ver no gráfico do módulo de g til em que ponto que a gente está trabalhando, né, gente? Então, a gente viu que a nossa frequência natural é de 18,26 e a frequência de operação é 58, ou seja, a gente está bem acima da frequência natural, inclusive acima de ômega n raiz de 2. Ou seja, a gente está exatamente na faixa que a gente consegue reduzir a vibração ali da massa m. Bom, se a gente tiver um interesse em reduzir ainda mais a vibração, né, o que seriam as opções aqui, né? Uma delas é a gente tentar jogar a frequência natural mais para baixo ainda, né? O que leva a gente para uma região, né, de um módulo de g til ainda menor. E a gente poderia fazer isso se a gente, por exemplo, aumentasse a massa ou reduzisse a rigidez da nossa mola K.
Uma outra possibilidade também é, como a gente está acima de ômega n raiz de 2, seria a gente diminuir o nosso amortecimento. A gente só tem que tomar o cuidado, né, que no caso da suspensão de um veículo, né, se a gente tem um amortecimento muito baixo, o veículo continua oscilando durante um período relativamente longo. Bom, e por último, gente, a nossa última opção seria trabalhar então com uma frequência de operação mais alta, né? E aqui seria fácil de conseguir isso aqui, bastaria então a gente acelerar o nosso veículo, né, ter uma velocidade mais alta, consequentemente a nossa frequência de operação também fica mais alta e por final a amplitude de deslocamento vai ser menor. Bom, gente, na sequência a gente pode ir então para o item 3.7 da apostila, estudar agora o caso que a gente chama de isolamento de vibrações. E aqui seria exatamente o oposto do caso anterior, né? O interesse está em minimizar a transmissão de vibração de uma máquina para o piso. Então, a gente vê uma máquina pesada e tal, que, né, opera de uma certa forma que pode gerar uma vibração muito alta. E a gente pode, na verdade, encontrar vários exemplos na prática desse tipo de situação. Um exemplo clássico é o próprio motor de um automóvel, né, onde a gente tenta minimizar a transmissão de vibração do motor para o chassi do carro, né, e a gente tem então a instalação ali dos coxins que buscam exatamente minimizar essa transmissão. Então, como eu comentei, né, o caso de máquinas pesadas em uma indústria, né, onde pode estar, a gente vê uma prensa industrial ou outra máquina, né, pesada que pode vibrar de forma excessiva e, né, levar a outras estruturas próximas ou equipamentos sensíveis próximos a vibrar também. Um outro caso prático bem interessante são todos os equipamentos que são instalados, por exemplo, em uma plataforma de petróleo, né, onde a gente vai ter pessoas ali vivendo durante algumas semanas. Então, expor essas pessoas ao nível de vibração e de ruído muito alto é algo muito sério. Então, tem todo um trabalho em termos de tentar minimizar a transmissão de vibração do maquinário que vai instalado na plataforma de petróleo para a estrutura, né? Então, se projeta sistemas de isolamento de vibração. Bom, gente, então para estudar esse caso, a gente considera novamente o nosso sistema MMA, né, aqui agora novamente submetido a uma força harmônica, né? Então aqui nosso sisteminha, massa M, rigidez K, amortecedor C. Estamos interessados então no movimento na vertical x de t quando a gente aplica uma força F. E fazendo novamente o diagrama de corpo livre, né, a gente tinha visto então, né, assumindo o x positivo e o x ponto positivo, que a gente vai ter então a força F para cima e as nossas forças Kx e C, x ponto para baixo. Bom, gente, essas forças Kx e Cx ponto são as mesmas forças que vão estar atuando no piso. E como o nosso interesse está então em analisar a força que é transmitida para o piso, né, a gente define então uma FTR de T como sendo exatamente a soma de Kx mais Cx ponto. Bom, novamente a gente tem a excitação harmônica, né, F de T igual a Fm e ômega t, que leva a uma resposta também harmônica, na forma então de x de t, x til e ômega t. Ou ainda Fm, h til de ômega e ômega t. E se a gente substituir então na expressão da força transmitida, a gente tem então que FTR nada mais é que K, x til e ômega t, mais a derivada do x ponto vai aparecer um i ômega c, x til e ômega t. Colocando o x til em evidência, a gente tem então K mais i ômega c, e substituindo o x til por então Fm, h til de ômega e ômega t, a gente tem então que a amplitude complexa da força transmitida é exatamente esse termo, né? K mais i ômega c, Fm, h til de ômega. A gente pode definir aqui também um novo tipo de FRF, aqui uma FRF, né, entre a razão da amplitude complexa da força transmitida pela amplitude da força aplicada, né, o que vai sobrar então K mais I ômega C, H til de ômega, né, e a gente pode notar que essa expressão é exatamente igual ao G til de ômega que a gente viu na sessão anterior, né, para o caso oposto, né. E a gente conclui então que o problema de isolamento de vibração tem o mesmo comportamento na frequência que o caso de excitação pela base. Tá? Então todos aqueles gráficos que a gente viu antes, né, se aplicam aqui para o problema, né, de isolamento de vibração.
O módulo, tá, dessa razão, F til de TR sobre FM, recebe o nome, a gente chama isso de transmissibilidade. Então a gente tem que TR, né, nada mais é então que módulo de FTR sobre FM, ou seja, módulo de G til de ômega, o que dá então raiz, né, de K quadrado mais ômega C ao quadrado, tudo isso sobre K menos M ômega ao quadrado, mais ômega C ao quadrado. Então, se a gente plotar o gráfico do TR, né, o mesmo gráfico que a gente tinha visto antes, né, esse gráfico ele vai começar em 1, tá? Vai ter um pico, né, aproximadamente em ômega n, ele passa pelo valor 1 novamente, né, no ponto ômega n raiz de 2, e para a gente obter o isolamento, né, de vibração, a gente tem que trabalhar exatamente nessa região acima de ômega n raiz de 2, né, para ter um TR menor do que 1. E como a gente viu antes, né, se a gente aumentar o amortecimento, a gente reduz o pico, mas a gente também aumenta o valor acima de ômega n raiz de 2. Então, novamente, o amortecimento não é bom, tá, aqui para o nosso isolamento de vibração, né, aumentando o meu Xi, eu aumento a minha transmissibilidade para a região, né, de ômega maior do que ômega n. Então, em geral, a gente vai dizer que minimizar o amortecimento é bom para o problema de isolamento de vibração, mas a gente tem que tomar aquele cuidado com relação aos transientes, né, quando a máquina é ligada ou desligada. Bom, gente, com isso a gente fecha então a nossa aula de hoje e até a próxima.